O romance Felicidade, de Wellington de Mello, foi lançado em 2017 e ele tem muita relação com uma série de outras obras artísticas que surgiram no Recife nessa década, no fim da década anterior, dos anos 2000 até 2010, que eles vêm de uma insatisfação muito grande com os rumos que a ocupação urbana do Recife tomaram, né? Que não é um rumo decidido recentemente, mas que tem tido efeitos muito agudos nessa década. Dentre essas obras a gente pode citar O Som ao Redor, do Kleber Mendonça Filho, Aquários, também do Kleber, Recife Frio, né, um curta-metragem que antecedeu esses outros dois filmes. A gente pode falar também de uma novela do Ronaldo Corrêa de Brito, chamada Atlântico. Então, existe uma certa produção na cidade que ela está impulsionada por esse incômodo. E o livro de Wellington, ele parte ele se inspira no movimento Ocupa Estelita, né? E ele extrapola a narrativa surgida a partir desse movimento de uma forma quase distópica. Então, Ademir, que é esse personagem principal, ele é um rapaz negro, pobre, que ele não tem lugar nessa cidade e ele quase que não tem lugar na própria vida. Ele acaba se envolvendo com esse movimento e o paralelo com o Ocupa Estelita é imediato. Ele também não tem muito lugar nesse movimento e esse movimento acaba tomando uma radicalização distópica, como eu já mencionei, de usar o suicídio como forma de protesto. O que eu acho que o livro tem de muito interessante é que ele trabalha com as altitudes, né? O Ademir ele presencia a corrupção acontecendo nas coberturas dos prédios, que são também uma forma que tem totalmente a ver com essa forma de ocupação questionável que a gente está discutindo. E também eu acho que ele faz com muito vigor assim, uma discussão e uma crítica que é necessário fazer de um certo embate que é dentro da Casa Grande. Então a gente tem a Casa Grande econômica do Recife, que tenta ditar as normas de ocupação da cidade. A gente também tem uma Casa Grande intelectual, que discorda dessas normas, mas um personagem como o Ademir, por exemplo, não tem lugar em nenhuma delas. Então, de certa forma, é uma discussão e é uma insatisfação com a ocupação urbana que ela se dá num determinado estrato social, né? Numa determinada altitude, digamos assim, e que não chega ou não inclui, não leva em consideração o todo da sociedade. O livro tem várias outras questões maravilhosas que a gente poderia falar aqui durante muito tempo, né? Mas eu não quero ocupar o tempo do debate de vocês com isso. Eu só queria mencionar uma outra coisa com relação ao trabalho do Wellington. Ele foi editor da CEP, da Companhia Editora de Pernambuco, numa fase bem importante da editora. E ele também é o editor e o idealizador de uma editora artesanal chamada Mariposa Cartoneira, que faz livros como esses aqui. Esse é da Micheline Verunsky, B de Bruxa, adoro, já comprei vários exemplares inclusive. São livros artesanais feitos com uma impressão quase caseira, mas de toda forma muito simples, e capas de papelão pintadas à mão. Tenho vários. Esses dois aqui, por exemplo, são coletâneas de contos que foram feitos para apoiar o movimento Ocupa Estelita. Tem aqui, ó, Miró, poesia. E é uma faceta do trabalho de Wellington da qual eu gosto muito de falar, e divulgo sempre que possível, porque eu acho que é uma outra forma de fazer literatura que opera fora da lógica das grandes editoras e que é muito potente.